Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus partilhar a quinta parte da série de mensagens que nós estamos sobre os fenômenos, mistérios dos céus nesse primeiro final de semana do quinto mês do ano de 2024, mês de maio. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que essa quinta parte é mais profunda com relação à quarta que nós vimos a semana passada. Eu falo sempre e repito que o relacionamento com Deus que um homem e uma mulher tem é que faz toda a diferença na sua vida, na sua trajetória cristã. Haja visto, meu amigo, minha amiga, que Deus, ele é Espírito, ele procura pessoas que tenham fome e sede de lhe adorar em espírito, em verdade. Deus, ele não olha para o título eclesiástico que um homem, uma mulher ocupa, nem tão pouco com as doutrinas, os dogmas denominacionais que as religiões elas estabelecem, que é para tentar aprisionar as pessoas. Deus, ele quer ter contato, Deus, ele quer ter comunhão com cada pessoa, mas para isso é de suma importância que as pessoas, elas por livre e espontânea vontade, tomem a decisão de se voltar para Cristo. Haja visto que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. À medida que você vai ouvindo a palavra de Deus, Deus ele vai falando ao teu coração. E se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Amém? Eu vou fazer a oração e em seguida vamos então ouvir a quinta parte dessa série de mensagens que nós estamos sobre os fenômenos e os mistérios dos céus. Feche os olhos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua graça infinita, pelo teu amor, por mais um dia, Santo Deus, que o Senhor me concede de vida, para poder então, neste momento singular, ser um instrumento usado da parte do Senhor, para assim então expressar os pensamentos do Senhor com relação a essa pessoa. Haja visto, Santo Deus, que o Senhor é aquele que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem capaz de ver. O Senhor é o Deus que sonda os pensamentos e as intenções dos corações. A tua palavra ela declara dizendo o seguinte, que mas na verdade habitaria Deus na terra, nem os céus até os céus de céus podem conter-se, quanto mais essa casa que eu tenho edificado. Eterno Deus, o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus benditos santos mandamentos. O Senhor é o ancião de dias, o Deus que é fogo consumidor e que os seus olhos passam por sobre toda a terra contemplando maus e bons. Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que vós não tendes necessidade de falar, mas a unção que está sobre vós, ela falará e vos ensinará tudo quanto eu vos tenho dito ao meu respeito. Toma a direção destes minutos que o Senhor estará ministrando por intermédio de mim, que a tua palavra ela possa libertar essa pessoa da ignorância e que ela possa tomar a decisão de se converter, de levar a sério o relacionamento com o Senhor, porque a vinda do Senhor será como o ladrão da meia-noite. Toma a direção deste minuto que o Senhor estará ministrando por meu intermédio. É o que eu lhe peço e lhe agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa quinta parte da série de mensagens que nós estamos sobre os fenômenos e os mistérios dos céus, está em 6 a 7 textos da Bíblia Sagrada. O primeiro texto que nós vamos ouvir está no primeiro livro de Reis, capítulo de número 8, versículo de número 27, oração de Salomão, versículo 27, diz o texto sagrado aqui: mas de fato habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não podem te conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. E o segundo texto
que vai confirmar essa passagem está no livro do profeta messiânico, livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 22. Diz o texto sagrado: Ele, Deus, é o que está assentado sobre a redondeza ou sobre o centro da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os seus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. E o terceiro texto está no mesmo livro do profeta Isaías, capítulo de número 66, versículo de número 1, Deus falando: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós, e qual é o lugar do meu repouso? E o quarto texto está no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, versículo de número 19, diz o texto sagrado que sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. E o quinto texto, que vai confirmar esse texto de Atos, está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Deixa eu abrir aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 12, versículo 1 até o versículo número 4, diz o texto sagrado. Versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito a homem de contar ou falar. E o último texto está na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Segunda epístola de Paulo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo número 16. O único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele a honra e poder eterno para todo sempre. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para esta quinta parte da série de mensagens que nós estamos sobre os fenômenos, mistérios dos céus, a quinta parte tem como tema o apedrejamento de Paulo e o terceiro céu inacessível da glória de Deus. A semana passada nós ouvimos da parte do Espírito Santo sobre o quarto céu, que vimos um pouco sobre a nova cidade, a Jerusalém Celestial, a cidade quadrangular de ouro que Deus construiu, cujos os moradores são todas aquelas pessoas que morreram em Cristo, entregaram a sua vida para Cristo Jesus, e uma promessa para todos aqueles que estão a aceitar a Cristo e que morrerem em Cristo, que forem perseverantes até o fim, irão de habitar nessa cidade de ouro quadrangular. Hoje vamos tratar um pouco sobre o terceiro céu, que no caso seria o céu inacessível da glória de Deus. Nós, quando começamos essa série, falamos sobre o céu atmosférico, falamos sobre o céu cósmico e falamos sobre a matéria escura que sustenta o céu cósmico. Hoje vamos ouvir sobre o terceiro céu. Essa palavra terceiro céu, ela é mencionada uma única vez, que é na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 2, que Paulo ele declara dizendo o seguinte, que eu conheço um homem há 14 anos em Cristo, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que não é lícita ao homem de falar. A palavra terceiro céu, no grego, no original, ela quer dizer esporrâneo, que significa o lugar mais fundo da eternidade. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo número 6, versículo número 16, falando de Deus,
ele declara dizendo o seguinte, que o único, no caso o Criador, que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, ou seja, no lugar onde ninguém pode ver, ninguém pode penetrar, a ele a honra e a glória para todo sempre. E Salomão, quando ele construiu quando construiu o templo mais famoso da história, o Templo de Salomão, quando ele fez uma das orações, quando ele fez a oração no Templo de Salomão, no versículo número 27 do capítulo 8, que fala sobre a oração de Salomão, ele fala a respeito de Deus, mas na verdade habitaria Deus na terra, nem os céus, até os céus dos céus podem te conter, quanto mais essa casa que eu tenho edificado ou construído. Isaías, recebendo a revelação de Deus também, ele declara no capítulo número 40, versículo número 22, falando a respeito da habitação de Deus. Ele que está assentado no ciclo da terra, ou seja, nas redondezas da terra, no centro da terra, cujos moradores não são como gafanhoto, ele que estende as suas mãos aos seus para fazê-lo desenrolar, para depois nele habitar. E no capítulo número 66, versículo 1, temos o próprio Deus falando com Isaías, para falar para o povo de Israel, no capítulo 66, versículo número 2, falando: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Então chegamos à conclusão, meu amigo, minha amiga, que Deus ele habita nos céus, no mais alto dos céus, aonde nenhum homem jamais viu nem capaz de ver, no lugar, na luz inacessível. Ou seja, Moisés, ele quando estava no Monte Sinai, queria ver Deus. Deus ele declarou para Moisés, disse: olha, Moisés, ninguém pode me ver, se eu se manifestar, a terra ela vai explodir. E quando Deus ele falou com Moisés na sarça, Moisés ele ouviu a voz de Deus no meio do fogo. E Moisés, quando ele desceu do Monte Sinai, e Arão, Miriam e Zípora, a mulher de Moisés, quando Moisés ele recebeu o impacto do Espírito, da voz de Deus no seu espírito, perguntaram para Moisés, porque Moisés ele se identificou dizendo que ele viu Deus. E perguntaram para Moisés como é Deus, como é a face de Deus, como é Deus. Moisés ele respondeu a mesma coisa que Cristo ele havia dito, que Moisés ele dizia assim: olha, nós não podemos ver, mas ele fala no meio do fogo. Chegando assim à conclusão, meu amigo, minha amiga, que Deus ele não pode ser visto por ninguém, mas Deus ele nos deu indício onde ele habita. Deus ele habita nos céus. E falando a respeito do lugar mais fundo, inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem capaz de ver, nós temos alguém que teve essa experiência, que chegou nesse lugar, que foi o apóstolo Paulo. Interessante que você vê que quando Deus ele escolheu Paulo, a princípio, no livro de Atos, no capítulo 8, que fala sobre da perseguição da igreja cristã, que Paulo era um dos candidatos daqueles que queria apagar, que queria exterminar a igreja de Cristo, colocar debaixo dos pés, que é para assim a doutrina cristã desaparecer da história. Cristo ele apareceu para Paulo no caminho de Damasco, e ele, quando Cristo lhe apareceu, ele viu uma luz mais resplandecente do que o sol, que apareceu para ele e deixou cair do cavalo. E ele ficou cego. E os homens que estavam ao redor dele levaram Paulo até a rua direita, e ele ficou lá numa casa, cego, servindo durante 3 dias, e ficou de jejum, sem se alimentar, sem beber nada. E em Damasco havia um sacerdote chamado Ananias, que era um servo que servia a Deus. Deus ele falou para Ananias: Ananias, sai, vai para a rua direita. Eu escolhi alguém que vai me representar, alguém que vai me servir.
E Ananias ele fez a besteira de questionar Deus, quem é a voz? Porque Ananias ele tinha preparado o chifre com azeite. Quando ele estava aqui para sair, que para ir e ungir a pessoa que Deus ele escolheu, que Deus ele vocacionou, glória a Deus. Ananias ele perguntou, Senhor, quem o Senhor vai levantar? Quem é o Senhor vai ungir dessa vez? E Deus fala para Ananias, Saulo de Tarso. Ananias ele fecha a porta, ele começa a conversar com Deus. Mas não é aquele que recebeu cartas da parte do Dr. Gamaliel da igreja de Jerusalém, que é para pagar a igreja, que o Senhor o Senhor construiu. Inclusive ele tem arrastado muitos homens e mulheres colocados na prisão. Deus ele fala para Ananias, é mesmo esse. Ananias ele falou, Deus, esse homem não presta, tudo bem. É assim, meu amigo, minha amiga. A maneira conforme Deus ele opera, ele faz as coisas. Deus não deve satisfação a ninguém. Você pode não gostar do missionário, você pode não me apreciar, você pode não ir com a minha cara, não gostar do meu comportamento, da minha maneira de ser, e como também de outros homens que Deus ele escolheu. Mas só que tem uma coisa, meu amigo, minha amiga. Quando Deus ele escolhe um homem e uma mulher para lhe representar, Deus ele não está aí se as pessoas gostam daquele homem, porque assim, nós os seres humanos nós temos a mania de julgar as suas devido à aparência, e normalmente nós queremos sempre que as pessoas elas sejam agradáveis a nós, que as pessoas elas se simpatizam com a nossa personalidade. Só que, meu amigo, minha amiga, a pessoa que Deus vai levantar para ser pregador, para ser missionário, para ser apóstolo, na maioria das vezes são as pessoas mais desprezadas, são as pessoas mais menosprezadas, que as pessoas não vão com a cara dele, que as pessoas não gostam do comportamento dele, do exato dele. É aquela pessoa que Deus ele escolheu. No caso, Deus ele escolheu Paulo, que antigamente era Saulo. E Ananias ele obedece a Deus, ele vai ungir Saulo, que se converteu, se tornou apóstolo Paulo, que representou, que foi o homem que Deus escolheu, que é para ser a espinha dorsal, para escrever as cartas, as doutrinas e as filosofias da igreja cristã. E você vê que no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 19, temos um episódio interessante. Deus ele fala que é para Paulo ir pregar para uma cidade na Grécia antiga, chamado de Antioquia Icônio. E quando Paulo ele chegou nessa cidade, você vê que ele estava tão cheio do Espírito de Deus que ele começou a pregar e estava se oferecendo naquela época sacrifício a Deus Diana, ao Deus Júpiter, de bois de animais, estava a se matar bois de animais e estava a se oferecer sacrifício no templo da deusa Diana, do Deus Júpiter. Mas só que todo homem de Deus, todo missionário, todo pregador, ele é um agitador do Espírito de Deus aqui nessa terra. E Paulo, quando ele pregava, ele estava tão cheio do Espírito Santo que as pessoas não estavam suportar ouvir a pregação de Paulo. E alguns homens de Icônio, de Antioquia, eles instigaram. Eu fui pesquisar, essa palavra instigar tem muito significado. Dentre deles, ou seja, persuadir, convencer a multidão, incitar a multidão a apedrejar a Paulo. Só que, meu amigo, minha amiga, a palavra diz que sobreviveram alguns homens judeus de Antioquia e Icônio, instigaram as multidões, apedrejaram Paulo, arrastando para fora da cidade, dando como morto. Só que, meu amigo, minha amiga, você vê que eu fui pesquisar, os especialistas eles dizem que quando Paulo ele foi apedrejado, literalmente eles mataram Paulo, porque, meu amigo, minha amiga, claro, Paulo ele consentiu na morte de Estevão. Ele estava presente quando mataram Estevão, a pedrada. Estevão ele morreu. Assim como também Paulo ele veio a falecer, porque, meu amigo, minha amiga, é claro, sabendo que o coração do homem é malicioso, é claro que ainda que ele se fizesse, meu amigo, mas ele não tinha como resistir. A multidão apedrejou a Paulo, fazendo assim com que ele morresse, com que ele fosse morto. E quando eles verificaram que de fato tinham lhe matado, o que é que fizeram? Tiraram ele, lançaram ele para fora da cidade.
Sabe o que é que os especialistas eles dizem, meu amigo, minha amiga? Que é uma possibilidade que nesse momento que Paulo ele foi apedrejado, ele foi ao terceiro céu. Porque, meu amigo, minha amiga, no versículo de número 20, fala que Paulo, vendo que os discípulos se aproximaram, ele se levantou e prosseguiu a sua viagem com os discípulos. Só que, meu amigo, minha amiga, a Bíblia Sagrada, essa normal que você e eu utilizamos, ela não está escrita na ordem cronológica, na cronologia correta dos fatos. Você vê que os especialistas eles falam que a experiência do terceiro céu, Paulo ele teve em Antioquia e em Icônio. Porque quando a multidão apedrejou Paulo, ele morreu. Ele morreu. E como é que eles chegaram à conclusão disso? Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo número 2, ele fala que eu conheço um homem há 14 anos em Cristo Jesus, que se no corpo ou fora do corpo eu não sei dizer. Ou seja, quando Paulo ele foi apedrejado, ele morreu. Fisicamente, literalmente, ele foi morto. Ele declara que no corpo ou fora do corpo, eu não sei dizer, Deus o sabe. Foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que não é lícita a homem de contar. Quando Paulo ele foi apedrejado, meu amigo, minha amiga, humanamente Paulo ele foi morto, mas nesse momento ele teve arrebatamento de espírito, ou seja, Deus ele levou Paulo ao terceiro céu. E quando ele chegou ao terceiro céu, ele viu o reino de Deus, ele viu o paraíso, ele viu Deus sentado no trono, ele viu os 24 anciãos, ele viu ele viu um monte de coisas que Deus, ele mais tarde através de João, Cristo ele revelou a João no livro de Apocalipse de tudo que há no reino de Deus. Ele viu aquilo, ele foi até o terceiro céu, viu Deus sentado no trono, viu os 24 anciãos. Ou seja, a experiência que ele teve naquele momento foi uma experiência tão linda, tão gloriosa, que ele já não queria mais voltar para a terra. E Deus, como os olhos de Deus passam por sobre toda a terra, observando o mal e bons, Deus, quando viu que a multidão havia matado Paulo a pedrada e que a multidão havia se retirado, Deus ele falou para Paulo: olha, você é para mim um vaso escolhido. A tua missão não terminou ainda. Volta para a terra. E nesse momento Paulo ele voltou. Ele acordou, o Espírito Santo, Deus ressuscitou Paulo. E quando ele acordou, quando viu os discípulos a virem, ele se levantou e continuou a sua viagem com os discípulos. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? O terceiro céu, que é o céu inacessível da glória de Deus, onde Deus está assentado, é o lugar mais profundo que nenhum homem jamais viu nem é capaz de ver. Mas claro, Deus ele só deu a graça a Paulo de ir até o terceiro céu, porque Paulo ele estava a fazer aquilo que Deus queria, que era fazer a vontade de Deus, que era pregar a palavra de Deus. Concluindo assim, meu amigo, minha amiga, aqui, o terceiro céu é o lugar inacessível da glória de Deus. E o único que teve a graça de chegar lá foi Paulo. Paulo ele teve a graça no momento que ele estava a exercer aquilo que Deus colocou no coração dele, aquilo que Cristo lhe mandou fazer, que é pregar o Evangelho. Porque a obra de Paulo poderia se terminar em Antioquia e em Icônio, mas só que Deus, meu amigo, minha amiga, Deus ele queria que Paulo ele fosse para Listra, para outras cidades, inclusive em Roma, que ele foi decapitado, que lhe cortaram a cabeça à espada. Mas é um dos poucos, eu posso falar que foi o único homem que Deus deu a graça de ir até o terceiro céu. Porque não tem pela misericórdia do Espírito Santo, Deus já me levou a ler a Bíblia Sagrada mais de 25 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Não tem outro homem que usa esse termo, que fala de terceiro céu, que no grego seria esporrâneo, o lugar inacessível onde Deus habita, a não ser Paulo. Paulo foi em espírito no lugar mais fundo com Deus. Ele viu Deus sentado no trono. Ele viu as coisas inefáveis, que ele não estava conseguindo falar nada, que ele ficou em silêncio. Depois dele ver aquilo, era algo tão glorioso que
ele chegou à conclusão de falar em outras cartas que viver em Cristo, morrer em lucro. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque a partir do momento que ele teve aquela visão inacessível da glória de Deus, aquela coisa, o céu é melhor do que a terra, meu amigo, minha amiga. Que Paulo ele já não quis mais voltar, ele queria ficar lá para sempre, não sair mais de lá. Mas Deus ele deu aquela experiência que é para mais tarde, depois, ele contar para os cristãos da igreja. Mas ele não fala que ele que teve a experiência, ele fala que ele conhecia um homem. Se no corpo ou não fora do corpo, se no corpo ou fora do corpo, não sei dizer, mas Deus sabe. Quando lhe mataram, ele saiu fora do corpo dele. Quando lhe apedrejaram em Cônio, em Antioquia, ele saiu fora do corpo e foi arrebatado em espírito. O terceiro céu, meu amigo, minha amiga, é o lugar onde Deus habita. É claro, meu amigo, minha amiga, Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente. Deus ele está em todo o sítio, em todo lugar, em todo momento. Deus sabe de tudo que se passa na minha mente, na tua mente. Deus sabe de tudo, meu amigo, minha amiga, mas só que tem um porém. Deus ele habita no céu, porque ele declara no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 1. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que tipo de casa me edificarei vós, ou qual será o lugar do meu descanso? Deus ele habita nos céus, no mais profundo, no lugar inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem capaz de ver. Deus deu a graça a Paulo de ter essa experiência, de ir até o terceiro céu, porque ele morreu. É claro, meu amigo, minha amiga, com o ódio que Satanás tinha despertado nos judeus que é para apedrejarem Paulo, é claro que ele não poderia ressuscitar assim facilmente, ele não poderia resistir. É algo idêntico que também Estevão, quando foi apedrejado, Deus lhe deu a graça, mas Estevão, ele viu Cristo de pé, Cristo de pé ao lado do Pai, e ele olhou, ele disse, eu vejo o Filho de Deus assentado na sua glória, e ele falou, Senhor Jesus, não lhes impute este pecado, ou seja, perdoa porque eles não sabem o que fazem, e aí em seguida, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Cristo recebeu o Espírito de Estevão, Estevão faleceu, e a obra, o ministério de Estevão terminou aí. Mas Deus ele não queria que Paulo, o ministério dele terminasse em Cônio, Antioquia. Foi por isso que Deus ele deixou o povo de Antioquia, de Cônio, lhe matarem a pedrada. Ele morreu, literalmente ele morreu. Mas depois dele ver as coisas, o lugar inacessível, as coisas inefáveis que não é lícita aos homens falar, Deus falou, Paulo, volta. Ele voltou, viu os discípulos, levantou e continuou a sua trajetória. O terceiro céu é o lugar inacessível da glória de Deus. Recapitulando, meu amigo, minha amiga, que Deus ele deu essa experiência a poucos homens. E um deles que teve a graça de ir no lugar inacessível, o terceiro céu, foi Paulo. Porque ele foi um vaso escolhido por Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, eu não estou preocupado se você vai gostar do missionário ou não. Deus me escolheu, eu estou muito satisfeito. Se você não quer falar comigo, se você não vai gostar de mim, se você me odeia, isso é teu problema. Deus me escolheu, ponto final, como Deus ele escolheu outros pregadores e ponto final. Porque a obra é de Deus e eu não passo mais do que um instrumento usado nas mãos de Deus, assim como os outros ministérios, amém? Obrigado por me ouvir, espero estar com vocês na próxima parte dessa série de mensagens sobre os fenômenos do mistério dos céus. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que servir a Deus é um privilégio, por isso que hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração, tome a decisão de se voltar para Cristo, amém? Vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por essa quinta parte. É bem verdade que o Senhor é o Deus que sonda os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos dos homens. Que o Senhor possa convencer a pessoa do pecado, do juízo e da justiça e ajudar a tomar a decisão de voltar para Cristo Jesus. Só tenho que louvar e agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém, graças a Deus. Obrigado por me ouvir, meu amigo, minha amiga. Arranca tudo que é entendimento e lembra-te, Deus ele te ama. Por isso, toma a decisão de voltar para Cristo. Um forte abraço, até a próxima, tchau.